Glória a Deus, bom demais. Dia 21 de março de 2024, nós estamos aqui nesse momento, nesse devocional das 6 e 7, momento precioso. E ontem, enquanto eu orava a Deus por esse momento, o Espírito Santo me disse que Ele queria derramar essa glória em algumas pessoas hoje, esse toque da glória de Deus. E eu quero falar exatamente com você sobre isso, sobre a glória de Deus, sobre o que ela faz com a gente, o que ela faz com a nossa vida e o que a gente precisa fazer para, digamos que, alcançá-la. Sabe, a gente vive num ritmo muito acelerado, muito acelerado. A gente chega no final do dia com a sensação de que não fez nada e chega no final da semana com a sensação de que não deu para fazer quase nada. E as insatisfações da vida, elas moldam os nossos pensamentos, elas moldam também as nossas atitudes. Sabe, eu sei que você tem uma fé em Deus, tem uma fé em Cristo, você tem um relacionamento com Deus, só que a gente precisa cada vez mais aprofundar em Deus. Sabe, a palavra diz em Oséias que para a gente conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ilustrando, escrevendo, tentando explicar, chegava a um determinado momento ele falava assim, ó, a profundidade das riquezas. Ou seja, é muito profundo, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue explicar. E talvez, se alguém um dia conseguir explicar totalmente a figura de Deus, a imagem de Deus, a glória de Deus, talvez essa pessoa entrou em algum colapso ou nem era o mesmo Deus em que nós acreditamos, porque o nosso Deus, ele é imensurável, o nosso Deus, ele é indescritível e você é um ser que nasceu dele. Eu já disse aqui algumas vezes que você tem a natureza da glória do céu e tem a natureza do pó da terra. Quando Deus soprou nas narinas, ele trouxe o espírito de vida, ele soprou a glória dele e a gente passou a ser alma vivente. E você caminha por essa terra, você tem seus pensamentos, as suas frustrações, você tem as suas angústias, você tem o seu passado, aquilo que você passou, aquilo que te moldou como ser humano até hoje. E algumas áreas da sua vida eu tenho certeza que já foram tocadas pela glória de Deus e você foi totalmente transformado. Porque quando a glória de Deus ela toca em você, ela te transforma, ela te molda e ela faz com que você seja mais semelhante, mais parecido com a sua natureza celestial. Se você está me entendendo, vai deixando aí no comentário, vai explicando isso aí. E muitas vezes o que determina que a gente não veja, não viva essa glória de Deus está na nossa boca, está na nossa língua, aquilo que nós falamos, aquilo que nós proferimos. E eu quero que enquanto eu ministro isso aqui no seu coração, vá buscando a sua memória quais são as palavras, as atitudes que você tem e que talvez você sabe que você não gostaria de ter, assim como Paulo disse, o bem que eu sei que eu tenho que fazer, esse eu não faço, mas o mal que habita em mim e que eu não quero fazer, esse eu faço. Sabe, eu acredito nesse evangelho, onde a gente é sincero, onde nós somos transparentes, porque é isso que Deus deseja de nós, e não simplesmente mais santos do que as outras pessoas. Porque hoje você vai entender que o que você precisa fazer é reconhecer aonde a glória de Deus não chegou na sua vida. É praticamente isso, Porque onde você reconhece que a glória de Deus não existe e você atrai ela para a sua vida, ela vem. Só que onde você acha que já está tudo certo, onde você acha que Deus já completou a boa obra, digamos assim, Ele não precisa vir. E você tem que entender que Deus ele vai agir no seu propósito e não simplesmente na sua necessidade, porque muitas vezes as coisas que você fala estão atreladas só à sua necessidade. Existe um profeta chamado Isaías, eu quero ler com você, Isaías capítulo 6, verso 1, que diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava.
e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou na minha boca e ele disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai, diga a esse povo. E ele proferiu a profecia messiânica, a profecia do resgate de Israel, que você vai ler daqui para frente. Resumidamente para você, Isaías era uma pessoa antes do capítulo 6. Isaías passou a ser outra pessoa depois do capítulo 6. Por quê? Se você ler Isaías capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, você vai ver quase que o mesmo padrão que é de Abacuque 1 e 2. Basicamente Abacuque 1. Ambos eram profetas, só que ambos viam só a desgraça na terra, ambos viam só as pragas, viam só a maldade do povo, viam só as pessoas que deixavam de seguir a Deus e proferiam muitas vezes um castigo para a nação. E aí Isaías, que no capítulo 6, ele tem uma visão de que ele viu o templo, ele viu o altar, e ele viu o Senhor assentado e as abas da sua veste enchiam o templo. Em volta dele tinham os anjos, serafins, que o adoravam continuamente e proferiam: santo, santo, santo. E quando ele disse: toda a terra está cheia da tua glória, o anjo proferiu isso, entrou em contradição com aquilo que Isaías estava vendo, porque Isaías não via a glória de Deus na terra. Por que ele não via a glória de Deus na terra? Porque os olhos dele não estavam alinhados com os olhos de Deus. A vontade dele não estava alinhada com a vontade de Deus. Porque muitas vezes, nós cristãos, não vou incluir a gente nessa não, mas tem muito cristão que ele cria um padrão para que as outras pessoas sejam salvas por meio daquele padrão. Quer trazer juízo sobre a pessoa, castigo sobre a pessoa, tudo é pecado, tudo está errado, e começa a elevar um padrão humano para a santidade de Deus, e isso nunca vai dar certo. Então ele olha para a vida de um cristão e fala que o cara está demoniado, que o cara está perdido, que o cara está isso, está aquilo, o cara falta um culto, o cara já tá indo para o inferno, e aquele negócio todo. Só que aí o anjo diz: a terra toda está cheia da tua glória. O que isso quer dizer? Que não é porque a gente não está vendo a glória de Deus que ela não existe. O que nós precisamos fazer é ter uma visão de Deus, é pedir para que Deus nos mostre a visão dele, para que a gente veja de fato a glória dele na terra. A terra toda está cheia da glória de Deus. E isso engloba a sua casa, isso engloba a sua vida, isso engloba o seu trabalho, isso engloba as suas finanças, isso engloba o seu casamento, a sua vida emocional. O que eu estou dizendo para você é que a sua vida está cheia da glória de Deus. E aí eu te pergunto, você consegue visualizar isso? Você consegue ver isso? Você consegue sentir isso? Você consegue atrair isso para a sua vida? Porque muitas vezes não é por falta da presença de Deus, mas é por falta da gente priorizar a presença de Deus que a gente não vê a glória de Deus na nossa vida. É porque a gente não consegue atrair e abrir os nossos olhos para que Ele seja manifesto. Porque deixa eu te falar, a sua casa está cheia da glória de Deus. A sua vida está cheia da glória de Deus. E Isaías, ele não viu isso, mas o anjo falava. E aí o anjo veio, o Isaías viu todo aquele mover, todo aquele movimento, toda aquela santidade, toda aquela majestade, e ele falou: sabe o quê? Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. O que ele fez? Ele reconheceu que as coisas que ele estava dizendo ao longo da sua vida, ele reconheceu que a sua visão da glória de Deus não estava alinhada com de fato ela era. Então eu te pergunto, como que está a sua visão sobre a glória de Deus, sobre a presença de Deus, sobre o reino de Deus e para esse mundo? Como que está?
como que está a sua boca, como que está os seus olhos, o seu coração. Sabe o que acontece depois? Isaías, ele fala duas coisas que eu quero que você entenda. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Quando você reconhecer as áreas da sua vida que você precisa de um toque de Deus, e quando você se colocar como um intercessor no lugar que você está, você vai ser tocado por Deus. E Deus vai te transformar e vai te enviar para transformar a outros. Isaías entendeu isso. Ele disse, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. E aonde que o anjo colocou a brasa? Na boca dele. Então, se às vezes você tem dificuldade em acreditar que Deus vai fazer, fala para ele, Deus, eu não estou acreditando muito que o Senhor vai fazer. Porque eu já esperei tanto, eu já me frustrei tanto, eu já quebrei tanta cara. Deus, eu não estou acreditando. É melhor você ser sincero, um incrédulo sincero, do que uma pessoa que tem uma falsa fé. Uma pessoa que às vezes vai em igreja, faz no culto, dá glória a Deus, aleluia, mas quando você recebe uma palavra você não acredita nela. Faz sentido para você? É melhor você ser sincero na presença de Deus do que falso diante dos homens. É isso que Deus quer de você. Aqui Isaías estava só ele e Deus e os anjos. E o profeta veio. O anjo veio e colocou. E o anjo falou, eis que a brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. E aí Deus levanta uma causa, a quem enviarei? E aí o profeta, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas sabe para quem que ele enviou? Para as mesmas pessoas que ele não acreditava. Ele enviou para o mesmo lugar que ele estava, em que ele via só desgraça. Mas você sabe que jeito que ele voltou? Com os olhos alinhados à visão de Deus. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Eu quero que você olhe para a sua vida, você vai sair daqui, você vai voltar para o mesmo lugar. Você vai estar no mesmo estágio da sua vida, mas você vai ver a sua vida de um jeito diferente. Você vai ver a sua vida com os olhos de Deus. E Deus vai falar para você, olha, isso aqui, eu tenho um plano para isso. Isso aqui não é o decreto final. Pode ser a sua realidade presente, mas não é o decreto final. Porque quando a glória de Deus ela te toca, tudo muda, tudo transforma. Então comece a mudar o seu linguajar, o seu vocabulário, comece a mudar a visão que você tem sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu marido, sobre os seus filhos. Comece a mudar a visão que você tem sobre talvez a sua igreja. Comece a profetizar, comece a falar. Sabe, esteja em um ambiente que contribua para que a glória de Deus se manifeste na sua casa, na sua vida, não o contrário. Não o contrário. Você precisa visualizar isso. E talvez a gente fala que nós vamos atrair, às vezes atrair, a gente pensa que a gente vai trazer, realmente Deus para perto da gente. Mas às vezes Ele já está aqui, é só a gente abrir os nossos olhos, é só abrir o nosso coração. Glória a Deus, Glaucia. Passamos por circunstâncias, mas ela não define o meu final. Amém. É circunstancial, é o momento. A glória de Deus está na sua casa, está na sua vida. E quando você está no lugar certo, quando você se posiciona, quando você vê a glória de Deus, e essa brasa do altar toca em você, muda. Sabe? Talvez você não é de falar muito, talvez você não é de falar coisas ruins, mas talvez você vê algumas coisas e aquilo guarda no seu coração, você guarda só para você. Então talvez essa brasa vai tocar nos seus pensamentos, vai tocar no seu olhar sobre as coisas. Faz sentido para você? Vai pegando isso, muda. Aí depois você vai ler Isaías 6, 7, 8, você vai ver que muitas coisas que ele profetizou até hoje se concretizam. Por quê? Porque ele foi tocado. Assim como citei o profeta Abacuque, foi a mesma coisa. Abacuque 1, ele começa falando só da desgraça da terra.
Abacuque 2, ele fala, subirei na minha torre de vigia. E Abacuque 3, ele já muda completamente. Eu quero ler para você porque isso saltou meu coração. Abacuque 1, ele começa... Abacuque é difícil de achar, viu, gente? É 3 folhas só na Bíblia. Depois de Naum, antes de Sofonias. Não ajudou muito não, né? Depois de Daniel. Quero ver se nós é crente mesmo agora. Abacuque 1, verso 2 fala: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Olha só, eu acabei de falar para você, é melhor você ser um incrédulo sincero do que uma pessoa que tem uma falsa fé. E às vezes isso, ofende algumas pessoas, às vezes, sei lá, irrita algumas pessoas, mas essas eram as atitudes dos profetas de Deus. Abacuque fala: Deus, o que Abacuque está falando? Eu estou conversando aqui com o Senhor, eu estou pedindo, você não vai me escutar não? O Senhor nunca vai falar comigo não? Eu estou te mostrando essa causa e até hoje você não me mostrou uma resposta, até hoje você não me mostrou uma direção. Olha o nível de oração dos profetas de Deus. Olha o nível, sabe? E às vezes você fica aí pensando: ai Deus, Todo-Poderoso, vou nem olhar para o Senhor. Eu estou aqui, eu te agradeço por tudo, tá? E tal, tá bom e tá ruim, mas tá bom. Rasga o seu coração na presença de Deus. Fala: Deus, eu preciso do teu toque, eu preciso ver a tua glória, eu preciso ver a tua graça, eu preciso ver o teu agir na minha vida, Pai. Até quando que eu vou orar para isso aqui? O Senhor não vai mandar resposta, sabe? Então você precisa entrar nesse ambiente dessa maneira. E aí sabe o que Deus fala para ele? A partir de uma atitude dele, no Abacuque 2, ele fala assim, ó: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei para minha queixa. O que isso quer dizer? Ele subiu na torre dele de vigia, ele elevou a sua visão, ele já não viu mais como ele via as coisas da terra, ele começou a ver com os olhos do céu, igualzinho a Isaías. Então você precisa subir, você precisa elevar os seus olhos, você precisa ver com os olhos de Deus. Faz sentido para você? Você está pegando isso aí? Ficarei na fortaleza, ficarei, permanência, permaneça em Deus. E ele fala: e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Então você precisa vigiar, você precisa permanecer em Deus. Se ele não falou com você hoje, volta amanhã. Sabe? Tem gente que faz campanha de 6 dias, se Deus não falar no 6º dia, acabou. Rasga o seu coração, continua, permanece, busque, mas ore com toda a sua força. E aí o Senhor me respondeu, olha que lindo, o Senhor me respondeu. Abacuque 2, verso 2, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida. E aí ele começa a falar, e sabe o que Deus fala? Não fala só sobre a vida dele, porque ele tem um coração intercessor. Então se você quer escutar Deus, não peça só pela sua vida. Se você quer escutar Deus, não peça só sobre as suas necessidades. Necessidade Deus supre, mas Deus age no propósito, Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer agir através de você. Lembra de Isaías 6? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele falou: Deus, não sou só eu que estou ruim não. Tem muita gente do meu lado que está ruim também, está precisando do Senhor. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha um coração intercessor. E aí ele vai e escreve, para a gente não estender muito, depois você lê Abacuque 1, 2 e 3, você lê em 10 minutos. E aí Abacuque 3, verso 16. Oh Jesus, o que acontece com você quando a glória te pega? Abacuque 3,16. Eu ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Caiu. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ele viu coisas
coisas, né, sobre o povo de Israel. E aí ele fala, ó, Abacuque 3,17, grave isso aí. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam no aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Aleluia! É uma promessa. Que mesmo que você não veja os frutos, que mesmo que você não consiga colher aquilo que você plantou, você vai se alegrar em Deus. Porque a glória dele agora já não está mais distante, ela está dentro de você. Amém? Ela está dentro de você. Como que eu faço para ver se a glória de Deus está dentro da minha vida? Provérbios 4:23 fala que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Em outras versões diz, cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E a palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio. Para você saber se a glória de Deus está dentro de você, você já mergulhou nisso, basta olhar para aquilo que você está dizendo. Basta olhar para onde você está colocando a sua esperança. Basta olhar para onde você está colocando a sua fé. Basta olhar para aquilo que você fala quando acontece uma coisa ruim. Basta olhar para aquilo que você fala quando uma pessoa chega contando um problema. Você chora junto com ela, você entra naquele clima, ou você tem uma palavra para ela, ou você tem uma resposta para ela. Ah, Rodolfo, eu entro naquele clima, eu começo a chorar, eu não tenho muito jeito para falar, eu murmuro junto com ela, eu reclamo junto com ela, eu começo a questionar, eu começo a falar mal da vida dos outros, descer a ripa. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Você falava assim, você não fala mais. Hoje a glória de Deus tocou você. Hoje a glória de Deus tocou nos seus lábios e mudou a sua forma de enxergar a vida e mudou a sua forma de falar sobre a vida. E você vai olhar para a terra e vai falar, a terra toda está cheia da glória de Deus. Amém? A glória dele está aí na sua casa, está aí na sua vida. Amém? Você recebe essa palavra, você compreendeu e Deus vai fazer você ficar aqui nesse lugar. Ó. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Ou seja, Deus continua falando, meu irmão. Deus continua falando, minha irmã. Deus vai falar coisas para você que vai mudar a cidade que você está morando. Deus vai falar coisas para você que vai mudar a realidade da sua família. Os filhos dos seus filhos falarão de você de uma forma honrosa e gloriosa. Eles vão falar assim, ó, o meu pai, minha mãe, o meu avô, a minha avó foram pessoas de fé, foram pessoas que inundaram a glória de Deus na minha casa, na minha família. É isso que Deus está falando para você hoje. Você vai mudar gerações, você vai tocar gerações, você vai tocar nações através da sua profecia. E você não vai lutar mais com as mesmas práticas, você não vai lutar mais com os mesmos traumas, porque você está cheio da glória de Deus. E você vai viver uma prosperidade que você não entende. Amém? Porque a glória de Deus, ela muda a nossa realidade. Eu quero orar com você, orar por isso. E eu não sei, talvez você está em lágrimas aí, talvez muita coisa mexeu aí dentro, sabe? Talvez você está igual Abacuque 3,16. O meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram, os meus joelhos vacilaram. Se eu conseguisse, eu vivia só dessa maneira. Só chorando na presença de Deus. Só sentindo o poder de Deus. Porque Ele transforma. Amém? Coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, meu Deus. Nós te agradecemos, Pai, por essa visão que o Senhor nos deu hoje. Deus, a terra toda está cheia da Tua glória, meu Pai. Deus, toca em áreas que a gente ainda não reconheceu isso. Toca em áreas dentro do nosso coração, meu Pai,
que a gente ainda não percebeu isso, meu Pai. Talvez pelos nossos olhos humanos a gente não conseguiu contemplar, meu Pai. Mas nos faz contemplar a Tua glória, meu Deus. Nos faz enxergar a Tua glória, nos faz nos enchermos dela, Papai. Enche, Pai, a nossa casa. Enche o nosso coração, meu Pai. Nos dê força, Deus, para permanecer na torre de vigia e vigiar, Deus, para que o Senhor fale. Fale o coração dessa pessoa que está me ouvindo, meu Pai. Deus, toque em áreas que ela precisa do Teu toque, Deus. Seja na área financeira, na área conjugal, na área de saúde física, meu Pai. Seja, Pai, nas palavras que ela tem dito, na visão que ela tem de mundo, meu Pai. Toca, Pai, nela, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, toque em mim, meu Pai. Toca nos meus lábios, nos meus olhos, meu Pai. Tira toda impureza do meu coração, meu Pai. Me faz ter um coração puro diante do Senhor, Deus. Preparado para receber aquilo que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos lava, Pai. Nos limpa, Pai. E nos faz enxergar, meu Pai. Toda a Tua grandeza, toda a Tua majestade, Pai. Toda a Tua glória, todo o Teu poder, meu Pai. E toca, Pai, nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos conceda um dia de graça, um dia de boas notícias, um dia de resposta e nos coloca num tempo novo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus, meu Pai. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Bênção demais. Glória, 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 glória a Deus. Você que chegou depois aqui, entra lá no Spotify. Se você ainda não segue a gente lá, dá tempo ainda. Segue lá, compartilha. A mensagem completa está lá no Spotify. E você que está escutando aqui no Spotify, bênção demais. Glória a Deus pela sua vida. Amanhã a gente está aqui às 6 e 7 da manhã. Amanhã é sexta-feira. A semana está passando muito rápido, né? Como a gente disse no começo. Mas a gente se encontra aqui amanhã para queimarmos mais um pouquinho na presença dele, amém? Glória a Deus. Espero que você veja essa glória de Deus hoje no seu dia. Que algumas pessoas, quando chegar perto de você, você vai ver o que aquela pessoa precisa. O espírito dela vai gritar para o seu espírito. Sabe, às vezes eu chego perto de pessoas, eu sinto as dores dela. E às vezes a gente consegue, né? Tocar ali, levar uma cura, às vezes não. Mas que a gente seja resposta, né? Você seja resposta na vida das pessoas, amém? Amanhã a gente se encontra aqui às 6 e 7, em nome de Jesus. E para você que é de Itaberaí, domingo tem culto, amém? Glória a Deus. Abraço para você, até amanhã. Fique com Deus.